Pessoal, vamos ver aqui alguns defeitos e os seus códigos de erro, né? Por exemplo, esse aqui eu estou com da LG, né? Vocês vão pegar muito máquina, alguns modelos da LG com esses códigos aqui. E vamos pegar aqui como, por exemplo, esse daqui, Water Inlet Erro, ou seja, erro de entrada, né? Inlet é entrada, erro de entrada de água. Aí ele vem com a descrição IE, né? Ele vem dizendo aqui do lado que, ou seja, se a máquina não atingir o nível de água em 8 minutos, né? Até aqui em 8 minutes, se não atingiu o nível de água em 8 minutos, ou seja, depois que a água é fornecida, ou não atingiu o nível em 25, ou seja, se ela não entrou em 8 minutos ou não atingiu o nível em 25 minutos aqui. Pessoal, o que eu vou falar aqui para vocês, essa análise que a gente vai estar fazendo baseada aqui no que o código de erro está passando para a gente, ela segue um princípio muito idêntico para as outras também. Porque ele está dizendo aqui que o código de erro IE, claro, em outros modelos serão outros códigos, outras marcas, né? Mas o procedimento é bem parecido para os outros modelos também. Se eu descer aqui, ó, então a gente viu lá o código IE, que é erro de entrada de água. Aí a gente vai ver aqui, ó. A gente vê aqui, ó. Water Inlet Erro, ou seja, erro de entrada de água. E veio aqui com um troubleshooting, né? Um passo a passo para a gente seguir a verificação. Nessa verificação ele diz o seguinte: supondo que não tenha vazamento, né? Sem vazamento de água, né? Vamos lá, sem vazamento. Eles chamam de congelamento de água, mas é como se fosse um entupimento, né? De água. E primeira coisa, ou seja, a torneira da água está fechada. Ele vem com bem basicão mesmo. Ele está perguntando: a torneira, né, de água está fechada? Aqui, primeira coisa, aqui, ó, tap closed, ou seja, a torneira fechada. Ele está perguntando. Se você falar sim, a torneira está fechada, aí ele verifique se a torneira e abra ela, né, totalmente. Então, o que ele está perguntando? Gente, tem coisa assim que vocês vão dizer assim, isso é um absurdo, claro. Olha, eu já atendi cliente, não era nem lave seca, era máquina comum, né? Que o cliente está, ou isso às vezes é uma distração, sei lá o que é que acontece, mas eu já fiz atendimento em caso de cliente que não estava reclamando que não entrava de água e a torneira estava fechada. Não é bem assim direto uma torneira simples, ela é ligada num cano lá. Tinha lá uma torneira um pouquinho mais afastada, mas estava fechado. Então a gente pensa que, mas é com bobeirinha, tem que seguir o passo a passo para ver se está tudo certinho. Então ele pergunta: a torneira está fechada? Sim, se tiver, ele está pedindo só para você abrir a torneira. Aí ele vai: a torneira está fechada? Não, a torneira, se não está fechada, então a torneira está aberta. Aí, quando a água, né, ele chama de banheira, né, a frequência do nível de água é superior a 26 kHz. Quando ele está perguntando se a frequência, gente, está acima, né, está acima de 26 kHz, da onde vem essa frequência? Pessoal, quem estudou as aulas lá anteriores, vem do pressostato. Se a frequência lá no pressostato, ou se você medir na placa, tanto faz, estiver acima de 26 kHz, está acima. Se você falar, não está acima, está dando 27, 28, 29, 30, não importa, está acima de 26, você vai dizer sim, está acima de 26. Então, ó, ele está pedindo para você verificar a câmara de ar e o bulbo, né? O bulbo aqui, o tubo, a mangueirinha do pressostato, né? Então ele pede para você verificar a câmara de ar, ele está pedindo para você verificar a mangueirinha de ar, né? Porque isso vai interferir na frequência, né? Agora, se tiver tudo certinho, a mangueirinha tiver ok, a câmara de ar tiver ok, e está pedindo assim, que é para você substituir o pressostato, né? Ele está pedindo aqui, ó, ele está pedindo para você substituir, então substitua o pressostato. Entendeu, pessoal? Então, olha só, vamos voltar aqui. Não está indo, ó só, erro na entrada de água. E primeira coisa, você tem que ver, a água ela não entra em 8 minutos, ou entra bem pouquinho. E se em 25 minutos ela não atingir o nível, gente, a mangueira, a torneira está bem aberta. Se tiver fechada, abre a torneira. O nível de água. E agora tem o seguinte, pessoal, antes a gente vai estar vendo algumas coisinhas antes aí. O que a gente tem que ver antes, pessoal? O que você tem que ver antes, além da torneira? Você tem que verificar se a mangueira que sai da torneira para a máquina não está amassada,
Se ela tiver amassada, vai entrar pouca água e vai passar daquele tempo que tem de entrada de água. Quando você tira ali a mangueira de entrada de água, tem um filtrozinho ali na entrada da válvula de entrada de água. Tá sujo aquilo ali, eu já peguei em máquina que aquilo ali estava totalmente entupido de sujeira. Então você sabe, torneira, mangueira amassada, sujeira na entrada de filtro até a entrada da válvula de entrada de água. Isso tudo tem que ser verificado, né, gente? É minucioso. Mas ele está dizendo, se por um acaso a frequência estiver acima do 26 kHz, verifique a câmara de ar, verifique a mangueira, né, do pressostato, e se tiver tudo certinho, então você substitui o pressostato. É o que ele está pedindo para fazer aqui. Só que todos esses procedimentos você vai fazer em outros lave e seca também, né? Agora você está dizendo, olha, não, ela está na faixa aí dos 26 kHz, ela não está acima. Se não está acima, aí o que ele está pedindo? Verifique o conector, né? Tá corretamente conectado lá o conector na placa principal da válvula de entrada de água. Ele está perguntando se essa válvula aqui, ó, se os conectores aqui e lá na placa estão ok. Porque se tiver algum mau contato ou não estiver bem conectado, vai dar esse tipo de problema. Então ele está mandando você verificar os conectores se estão bem conectados na placa principal, a placa eletrônica, é PCB, né? Se está bem conectado. Então, se estiver bem conectado, beleza. Aí você vai dizer, ele está perguntando, está bem conectado? Aí você vai dizer, não. Claro, se você falar que não está bem conectado, é óbvio, reconecte, né? E repare o conector, óbvio, né? Ou substitua o chicote, né? Ele está dizendo aqui que às vezes o chicote também está com problema. O conector, e verifique o chicote de fio também. Ok, pessoal? Beleza? Então, aí você vai dizer, sim, tá tudo, o conector tá legal, o chicote de fio tá legal, segue, sim, yes. Aí você vai seguir em diante. Quando você chega em diante, ele está perguntando o seguinte. Ele está dizendo o seguinte, ó, cada resistência da válvula de entrada está dentro desses valores aqui. Olha só, aqui ele vem dizendo, número 1, pré-válvula. Número 2, o que é o número válvula principal? Main é principal. Né? Número 3, válvula seca, né? O que chama de válvula seca. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, cada uma dessas válvulas tem que ter uma resistência. Essa resistência está entre 3.5 e 4.5 kΩ para esse modelo de lavadora. Pessoal, o único que vocês têm que verificar disso aqui em relação às outras é o seguinte, dependendo se a lave seca é 127 volts é um valor, se a lave seca for 220 é outro valor, ok? Prestem só atenção nisso, mas a medição das válvulas serve para qualquer modelo. Se você falar que a medição não está dentro desses valores, no caso desse modelo em específico aqui, mas repetindo, o mesmo procedimento que a gente está fazendo aqui é para as outras lavadoras. O que vai mudar é os valores de resistência. Se não tiver dentro dessa resistência, ele está mandando você substituir a válvula. Né? Então ele está dizendo, ó, substitui a válvula de entrada, né? Beleza? Então tá dentro dos valores, correto? Se falar que sim, aí ele vem dizendo aqui, na parte de baixo. Quando a máquina de lavar é ligada, é acionada a válvula de entrada de água. Ele está dizendo, quando a válvula é ligada, né, start, é acionada, né, quando ele chama aqui de operating, né, é acionada a válvula de entrada. Quando ele diz não é ligado, só ligado na tomada não, é ligar e você botar ela para funcionar. Se ele está dizendo que a válvula, quando você ligou, botou para funcionar, não funcionou, aí sim está dizendo, ó, troque a placa eletrônica, a placa principal, né, PCB, gente, é a placa eletrônica, tá? Troque a placa principal, mas você só vai chegar ao ponto de trocar a placa principal se tudo não funcionou, aí sim está dizendo, ó, troque a placa eletrônica, a placa principal, né, PCB, gente, é a placa eletrônica, tá? Troque a placa principal, mas você só vai chegar ao ponto de trocar a placa principal se tudo isso que você foi visto antes. Vocês notaram o seguinte, pessoal, olha só, torneira, vamos começar lá do basicão, torneira tem que estar aberta, a mangueira da torneira para a máquina não pode estar amassada, não pode ter sujeira na entrada do filtro da válvula principal, a
frequência não pode estar acima de 26 kHz no pressostato, porque se tiver, ele está pedindo para você ver aqui a câmara de ar, está pedindo para você ver o tubo, né? A mangueira do pressostato, e se tiver acima, e mesmo assim os dois estiverem ok, então substitui o pressostato. Você verifica as válvulas, tá? A medição de resistência está ok. O conector que tem aqui, não tem oxidação, zinabre. O conector das válvulas lá na placa está legal. O chicote está bom. Pessoal, se você fez toda essa verificação, então o defeito é a placa eletrônica principal. Beleza? Entenderam que o caminho que a gente fez aqui de estudar, isso aqui vocês vão fazer a mesma coisa para outros modelos. O que vai mudar é um valor de resistência. Dependendo do modelo, pode ser que a frequência mude um pouquinho, mas o caminho aí das pedras segue o mesmo, né? Então o pessoal chega assim: ah, eu peguei uma máquina, depois desse estudo aqui, eu peguei uma máquina de lavar, não está entrando água, o que eu for fazer? Por favor, né? Porque eu tô passando aqui o passo a passo aqui para vocês. Não tem como perguntar depois: ah, não está entrando água, o que eu vou fazer? Aí eu vou ter que falar tudo de novo. Vou dizer: olha, viu essa torneira, viu a mangueira, viu não sei o que, não sei o que. Aqui já estou dizendo o passo a passo, do início ao fim. Se tudo tiver ok, é problema na placa eletrônica, não tem mais dúvida, não tem outra opção aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, nós vimos aí, né, do código de erro IE deste modelo. Claro, se for outro modelo, é outra marca, né? De LaveSec é outra marca. Porém, a sequência a gente tem que bater a mesma coisa. Tranquilo, pessoal? Então, tá aí o código de erro, mais o defeito de problema na entrada de água, né? Erro, quando dá erro da entrada de água. Vamos ao próximo vídeo, pessoal.